Querido, quando você está na quarta dimensão, você nem precisa dar ordem aos anjos. Os anjos sabem, é só você declarar a palavra, é só você começar a declarar, começar a liberar a palavra, abrir os teus lábios e declarar. Os anjos do Senhor vão começar a trabalhar. Olha o que diz aí no Salmo 103:20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens e obedece à voz da sua palavra. Eu e você precisamos dar voz à palavra de Deus. E quando você dá voz à palavra de Deus, sabendo que os anjos, eles cumprem, eles vão começar a trabalhar subindo e descendo, que você nem precisa ficar ali prostrado. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração, eu vou subir no monte 40 dias, amado, eu já fiz isso muitas vezes, mas o que faz toda a diferença na minha vida é a palavra de Deus, é crer naquilo que o Espírito Santo, é crer na palavra de Deus, porque Deus e a palavra é uma só pessoa. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o 28º ministração, e eu coloquei como subtítulo: Fostes ressuscitado. Foste ressuscitado. Esse é o subtítulo desta mensagem, desta preleção, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Há um livro de referência, Colossenses 3, de 1 ao 4. Colossenses 3, de 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Oramos a Deus Pai. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito. E eu rogo a Ti, Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, Senhor. Ministra para conosco, Pai. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E eu sempre tenho clamado a Ti, ó Deus, que nunca o Senhor venha permitir que eu venha empobrecer a Tua palavra, mas que Teu nome seja glorificado através da Tua palavra, na minha vida e através da minha vida, ó Deus. Espírito Santo, para que todos aqueles que um dia vão ler, todos aqueles que um dia vão meditar, vão ouvir, Senhor, a cada uma dessas mensagens, o meu clamor, a minha súplica, para que o Senhor se manifeste com todo o poder e glória, que Teu nome seja exaltado, que vidas sejam transformadas, edificadas, liberta, curada, salva, através da presença do Senhor. Por isso, nessa noite, eu repreendo tudo aquilo que porventura nosso adversário tentaria roubar das nossas vidas, tirar a Tua palavra que bate em retirada, e somente a presença do Senhor. Declaro os céus abertos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto bem profundo. Nós temos que ter essa consciência que nós somos ser espiritual, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Nós temos que ter a consciência que nós somos filhos de Deus, e que nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo Jesus, e que nós já estamos sentados nos lugares celestiais. E o texto diz aqui que nós devemos buscar as coisas do alto, porque a nossa origem é de lá. Nós não somos desse mundo. Aonde que Cristo está? Porque nós morremos, agora a nossa vida, a Bíblia diz que, o texto aqui no versículo 4 está, 3 diz, nós estamos escondidos no Senhor, em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Então, se Cristo está na minha vida, na sua vida,
Ele manifesta através da minha vida e da sua vida. E o nome dele será glorificado. Porque nós temos a glória de Cristo em nós. Está bem claro quando nós lemos o capítulo 17 de João. Quando Jesus está orando, ele diz assim: Pai, a mesma glória que o Senhor me deu, eu também dei a eles. Então essa mesma presença, essa mesma Shekinah, essa mesma virtude, nós temos sobre as nossas vidas. Então nós precisamos pregar no poder da ressurreição de Cristo. Não na morte. A morte foi real, foi um fato. Mas é coisa passada. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus. O poder está na ressurreição. É favorecida a vida de Cristo em nós. No poder da ressurreição, a vida de Cristo, ela opera através da minha vida e através da sua vida. Eu e você precisamos ter consciência dessas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo dele está em nós. Então eu e você devemos usar a autoridade que ele nos deu. Não basta você pronunciar essas palavras, mas você não viver, não aplicar, não agir, não se manifestar através dessas verdades. A autoridade está sobre você. Só nós como igreja temos poder sobre Satanás e seus demônios. Só nós. O mundo não tem, porque o mundo já no maligno. Mas nós como igreja do Senhor. Então o poder está na minha vida, na tua vida. As trevas tem que bater em retirada através da sua vida, daquilo que você fala, daquilo que você libera, daquilo que você crê. As trevas, elas têm que sair. Elas têm que bater em retirada. Por quê? Porque o poder de Deus está em nós. Há um homem por nome de Paulo que nós vemos aqui quando ele escreve em 1 Coríntios 5, 55, ele diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó cova, o teu aguilhão? 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele desafia a morte: onde está você? Se você começar a olhar um pouquinho a vida de Paulo, quem era Paulo? Quantas vezes Paulo foi apedrejado e jogado fora da cidade como morto? Quantas vezes ele foi açoitado? Ele teve mais açoite do que o próprio Jesus. Quantos naufrágios, quantas perseguições, quantos presídios, quantas coisas aconteceu na vida desse homem. Quantas autoridades tentaram destruir a vida dele. E agora ele, conhecendo aquilo que eu e você somos em Cristo, ele tendo a revelação do próprio Deus, falou com ele. Ele diz: eu não recebi nem o ensinamento, nem a revelação de homem algum. Por isso Deus falou comigo. E ele tomou posse. Aquilo que você ouve da parte de Deus, aquilo que você recebe da palavra de Deus no teu espírito, no teu coração, isso muda nossas vidas. E agora ele desafia um homem que muitas vezes foi apedrejado, um homem que foi perseguido, um homem que enfrentou os maremotos, um homem que enfrentou ali muitos religiosos. Ele agora diz: morte, onde está você, morte? Qual é a tua vitória? Onde está a cova, o teu aguilhão? Onde que está? Por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele era em Cristo. Assim é eu e você. Nós precisamos ter essa consciência do poder, da autoridade, da ressurreição em Cristo. Que a morte não tem poder sobre as nossas vidas, que o pecado não tem poder sobre nós, que Jesus fez a obra completa, Ele ressuscitou e nós estamos nele, Ele está em nós. E Deus se manifesta através da vida de cada um dos seus filhos. Quando eu e você não temos esse conhecimento, o inimigo tenta nos destruir em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Ele age naquilo que eu e você não conhecemos. Mas quando você tem esse conhecimento, você tem isso dentro de você, isso é um selo, um penhor que está dentro de nós. Então isso vai fazer toda a diferença. E no versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Cristo está em você, você só agradece quando nós tomamos posse da graça em Cristo Jesus.
Se você tem essa consciência da graça, quem é a graça, pastor? A graça é Jesus. Se eu estou em Jesus, Jesus está em mim, o inimigo ele não terá poder sobre a tua vida. Ele não tem poder. Mas tudo o que eu e você precisamos ter essa consciência de que Jesus está em nós, que nós estamos em Cristo. A vitória de Cristo é o maior de tudo o que ocorreu na minha vida, na sua vida. A vitória de Cristo Jesus é a maior dádiva, maior de tudo aquilo que eu e você poderíamos imaginar. De tudo o que ocorreu nas nossas vidas. Se você olhar para você, quem você era antes e quem você é hoje, a transformação, a mudança, a maneira o qual Deus usa nossas vidas, de que o Espírito Santo se manifesta através de nós. Por quê? Porque Jesus morreu no meu pecado e no teu pecado. Jesus morreu no nosso pecado, não no pecado dele, no nosso pecado. Por isso Paulo ali, ele fala na quarta dimensão: morte, onde está o teu aguilhão? Ele diz: a morte foi tragada pela ressurreição de Cristo. Jesus diz: onde está a morte, a tua aguilhão? Onde está a morte? Porque quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, e ali ele nos substituiu. E ali o poder de Deus, o Espírito Santo ressuscita Jesus. E ele toma a chave da morte, do inferno. E ali ele triunfou sobre Satanás e seus demônios. E toda a força do mal. E agora ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos capacitou, nos deu autoridade. Na realidade eu tenho ensinado, o poder nós recebemos do Pai. A autoridade nós recebemos de Jesus. Habilidade nós temos do Espírito Santo. Nós temos a graça que é Jesus sobre as nossas vidas. Ele nos deu os talentos, Ele nos deu os dons, Ele nos equipou, para que eu e você possamos fazer toda a diferença onde quer que nós estejamos. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer isso com a nossa alma. E a hora que você entender que a sua alma, ela não se comunica com Deus, mas Deus se comunica através do teu espírito. Por isso não adianta você chorar, descabelar, você entrar em desespero, em pânico, diante de algumas situações, que isso não comove Deus. O que comove a Deus é a minha postura, a minha atitude na palavra dEle. Isso vai fazer toda a diferença. Não adianta eu ficar chorando, choramingando, questionando, murmurando. É isso que as trevas quer, porque isso é um sintoma que você não está vivendo a graça de Cristo na tua vida. Este homem, ele teve a consciência de dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a cova, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então pela lei, todos nós seríamos condenados. Paulo disse: se nós tropeçássemos apenas num QI da lei, qualquer coisa, nós seríamos condenados. Então se você quer condenar uma pessoa, coloque lei. Por isso que nós temos que aprender a viver na graça, saber quem nós somos. Imaginou se você um dia ultrapassasse aquela placa 40 por hora? Você transgrediu. Está aquela placa 110 e você passou 115. Você transgrediu. É impossível nós obedecer a lei. Então a lei, ela nos destrói. A lei, ela nos condena. Mas a graça faz com que nós sejamos livres. Por isso eu querer colocar lei, usos e costume aqui, se tornaram um prato cheio para o inimigo agir na sua vida. Porque ele vai trabalhar em cima de uma legalidade que dá para ele, uma brecha para ele. Por isso nós precisamos ser direcionados, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo. Querido, se você quiser viver uma vida de vitória, você terá muita luta. Presta atenção no que eu estou falando, escandalizar vocês.
Se você quiser viver uma vida de vitória, você vai ter muita luta. Mas se você tomar posse da vitória de Cristo, você não terá luta. Porque você vai viver na graça de Cristo. Se você viver na graça de Cristo, você vai viver uma vida triunfante. Porque Cristo já venceu o inimigo. Agora você diz, não, nós temos que lutar todos os dias, toda manhã, é uma luta, é uma guerra, é um gigante que eu estou derrotando, então você vai viver uma vida de luta. Uma luta de guerra, de combate continuamente. Mas se você tomar a posse da graça de Cristo, da vitória de Cristo, daquilo que Jesus triunfou, Jesus, o Senhor já venceu isso aqui. O Senhor já triunfou sobre essa área da minha vida. O Senhor já conquistou. Eu sou teu filho, eu tomo posse daquilo que é meu. Agora, se você tiver na tua mente, na tua alma, que você tem que lutar para conquistar, você vai viver uma vida de luta, vai ter desgaste. Agora, quando você é grato a Deus e você toma posse da obra completa de Cristo Jesus, isso vai fazer toda a diferença, porque em Cristo já venceu. Então eu vou viver uma vida triunfante, de vitória, de paz, de alegria, de gozo, de felicidade, de comunhão, de relacionamento, de resposta. Aí você vai ser conhecido como um homem ou uma mulher que não tanto que você ora tanto, mas de resposta de oração na sua vida, de resposta diretamente do trono de Deus para o teu espírito. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos que ficar firme, posicionado naquilo que Deus nos chamou para fazer. Firme e constante, sempre em abundância, o que? Transbordando em servir a Deus em todas as áreas da minha vida. Sabendo, presta atenção nessa palavra aqui, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, meus amados, sejam sempre inabalável na obra do Senhor. O momento que nós estamos vivendo aqui são privilégio que Deus nos dá, porque tudo que nós fazemos, por mais que nós somos eternamente grato a Deus por tudo que Ele fez por nós, mas Deus nunca vai ficar de devedor para nós, e um dia ainda Ele vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que eu e você fizemos ontem, você fez muito mais do que eu, um dia Deus vai recompensar, porque nós fazemos para Ele, em prol dEle, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Paulo diz, olha, seja incansável, seja abundante. O que é abundante? Aquele que vai sempre estar transbordando na sua vida e através da sua vida. Seja incansável, sabendo, onde você estiver, sirva a Deus, seja em abundância na obra do Senhor, seja na recepção, seja aqui na dança, seja no louvor, seja na mídia, seja qual for o teu ministério, seja abundante na obra do Senhor. O texto aqui no versículo 58 diz assim, sabendo, presta atenção nessa palavra, sabendo. Você sabia que aquilo que você sabe está acima da sua fé? Tudo que você sabe. Que nem eu falei, olha, vamos assistir aqui os estudos do livro de Samuel. Tudo que você tem conhecimento, você sabe, você não precisa, está além da tua fé. Você exerce a tua fé naquilo que você não sabe. Por exemplo, você que dirige, você precisa de fé para você entrar no teu carro, dar partida e sair andando? Não. Por quê? Porque você sabe. Tudo que eu aprendo da parte de Deus, eu não preciso mais de fé. Eu simplesmente desfruto, eu simplesmente colho, eu simplesmente vivo, eu simplesmente vou desfrutar dessa abundância. Sabemos. Então se você sabe, você desfruta. Se você sabe, você recebe. Só que muitas vezes você sabe só na tua alma, no teu intelecto, mas no teu espírito você não tem essa consciência daquilo que Deus te deu. Se você sabe, isso aqui é meu. Se você sabe que isso aqui eu posso.
Isso aqui já foi liberado, isso aqui já foi delegado, isso aqui me pertence. Você não precisa de fé para isso. Se você está com a sua geladeira cheia lá, você não precisa de fé para abrir aquela geladeira e comer o que você precisa. Porque você sabe. Por isso que Paulo diz, sabemos. Por isso seja incansável em servir o Senhor. Porque o trabalho no Senhor não é em vão. Ah, pastor, eu preciso ter fé para fazer isso, aquilo. É que você não sabe quem você é. É que você não sabe aquilo que você tem. É que você não sabe. E aí você quer exercer a fé. Mas quando eu sei, eu nem preciso usar a fé. Por isso, se nós ficamos pregando a palavra, eu falei na ministração passada sobre primeiro, segundo, e hoje eu quero falar do terceiro andar. Se você ficar só no primeiro andar, você vai sofrer. É a porta que nós passamos pela cruz. E agora nós já estamos na quarta dimensão. No terceiro andar, na quarta dimensão. E nós precisamos viver, nós precisamos pregar nesse nível espiritual que nós somos. Porque aqueles que estão na quarta dimensão, eles sabem que não tem nada para que o inimigo tirar da sua vida. Nada o inimigo vai poder reter de você. Porque foi tragada a morte pela vitória. Jesus já venceu aquilo que poderia molestar as nossas vidas. Jesus já triunfou sobre Satanás, todos os seus demônios. E por isso que Paulo diz, morta, onde que está você, Guilherme? Onde que está a cova? Um homem que foi bombardeado, jogavam ele como morto, esse já era, não tem mais. De repente o cara estava nas praças pregando novamente, colocava no presídio, fazia isso, aquilo, de repente ele estava pregando, vida se rendendo, vida sendo transformada. Aonde que chegava, de repente uma víbora morde ele, uma serpente hipervenenosa, e todos aqueles que conheciam aquela cobra olharam e diziam, esse homem realmente deve estar um maldito, porque escapou desse maremoto, ficaram 14 dias, não sabia nem quando era noite, nem quando era dia, e agora ele chega aqui, e essa víbora morta, esse cara aí realmente não serve para nada, realmente é um condenado. E de repente começaram a olhar para ele, e vendo que ele ia começar a inchar, ia começar a sangrar pelos poros, pelos ouvidos, porque era uma serpente hipervenenosa, e de repente eles mudaram a maneira de pensar dele. Não, esse homem é um Deus. Onde que está você, morte? Onde que está teu guilhão, morte? Onde que está a cova? Você acha que é só para ele? Não, é para mim e para você isso. Para nós. 1 Coríntios 15, 56. Oh, aguilhão da morte é o pecado, e a força da morte é a lei. Jesus venceu os dois. Venceu a morte e venceu o pecado. E venceu a força da lei. Só que tudo isso nada bastaria se você não crê, se você não tome posse, se você não vive essa vida em Cristo. Nada disso adiantou. Mesma coisa quando Deus falava, olha, eu vou tirar vocês lá do Egito, vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, lá terão cidade grande, casas grandes, cisternas grandes, grandes pomares, lá as ruas são grandes, tudo grande, maravilhoso. Era a casa do gigante. Você imaginou entrar na casa do gigante? Você imaginou o tamanho do banheiro do gigante, da cisterna, das coisas que eles tinham? Era isso que Deus tem, muito mais daquilo que você pensa e imagina. E eles não conseguiram entrar lá. Por isso Jesus fez a obra completa também. Mas muitas vezes porque nós não sabemos, nós não tomamos posse, nós não estamos desfrutando daquilo que Jesus realizou. Ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu o pecado. A força do pecado é a lei, ele cumpriu a lei para que eu e você vivamos uma vida vitoriosa. Jesus cumpriu a lei, Jesus pagou o nosso pecado.
Hoje você está em Cristo e Cristo está em você. Você tem uma vida nova, porque a morte foi tragada. A vitória de Cristo na minha vida e na sua vida, eu louvo a Deus, glorifico o nome do Senhor. Por isso não deixe que o álcool, que o cigarro, que as drogas, que as coisas desse mundo venham te amarrar, porque Cristo já libertou. A Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Muitas vezes você está preso na tua alma, nas tuas emoções, no teu sentimento, e você precisa romper e entrar na quarta dimensão e viver essa vida vitoriosa em Cristo. Por isso, quando você for orar, fale com a situação e diga: saia, bata em retirada. Você não pode estar aqui, problema. Comece a dar nome, fale, manda embora. O diabo tem que soltar. A tua finança, os teus projetos, a tua empresa, aquilo que está amarrado, parece que não funciona. Comece a dar ordem: Satanás, solta da minha vida sentimental, da minha vida emocional, da minha vida espiritual, da minha vida financeira, porque eles que estão travando. Aquilo que você não sabe, você vai, se desespera, mas quando você sabe, comece a dar ordem. As trevas, ele tem que sair, ele tem que deixar. Mas você precisa saber quem você é em Cristo. Então, no primeiro andar, nós vemos Jesus, ele carregou sobre ele, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, nossas maldições, nossas dores, nossas iniquidades. No segundo andar, nós vemos Jesus ressuscitando. Agora ele nos deu nova vida. Agora nós podemos viver a vida de Cristo todos os dias. Uma vida feliz. Eu já ministrei que a felicidade, ela se dá no teu espírito. A tua alma luta contra o teu espírito. O teu espírito luta contra a alma. Está bem claro no livro de Gálatas. Qual que vai vencer? Aquele que estiver mais forte. Se você anda se alimentando a tua alma, ela vai prevalecer sobre o teu espírito. Agora, se você vive no espírito, a alma nem se compara àquilo que Deus se manifesta através da sua vida. Muitos estão alimentando a sua alma, a sua carnalidade, seu desejo, as suas emoções, mas nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque Deus quer que você viva uma vida feliz, alegre. Filipenses 4:6, não andeis ansioso por coisa alguma, é uma ordem. Eu estou triste, eu estou chorando, estou desanimado, estou frustrado. E aí eu começo a criticar a igreja, pastor, irmãos, isso, tal, menos eu. Por quê? Porque somos criança. Então no primeiro andar recebemos Jesus como Salvador. No segundo andar nós temos a proteção da morte. Jesus ressuscitou. Terceiro andar eu começo a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou. Nada disso adiantará na minha vida se eu não tiver essa consciência. E eu não estiver vivendo essa realidade. Agora você pode trazer à existência aquilo que não existe, da quarta dimensão para a terceira dimensão. Nós estamos vivendo a terceira dimensão. E na terceira dimensão você vive pela tua alma, pelas tuas emoções, pelo teu sentimento, pelos seus 5 sentidos. Mas quando nós aceitamos Jesus, recebemos, nós já estamos na quarta dimensão. Só que muitas vezes você não sabe. E você quer andar segundo o curso deste mundo. Está bem claro lá em Efésios 2, que antes nós andávamos por o curso desse mundo, fazendo tudo aquilo que a carne nos desejava. Mas o Senhor, pelo seu infinito amor, nos resgatou. E nós éramos guiados pela potestade que opera nos ares.
e era por si próprio filho da desobediência como os demais, mas o Senhor, pelo seu amor, sua compaixão, a sua bondade, a sua infinita misericórdia, nos resgatou e nos fez se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora nós temos acesso. E quando você crê, você vai ver os anjos subindo e descendo, trabalhando em prol da sua vida. Você crê nisso? Amém? Olha um homem que creu em Cristo aqui, e Jesus revela isso para ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49 e 50. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha o 50. Ao que lhe disse Jesus: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verá. Olha a revelação no 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, está falando aqui sobre a quarta dimensão. Vocês vão ver ainda o céu, você vai ver o céu aberto. Você creu, você acreditou, só porque eu trouxe uma revelação que quando você estava debaixo da árvore. Mas você vai ver coisas maiores ainda. Você vai ver os anjos subindo e descendo. Por quê? Porque os anjos são emissários de Deus. Eles trabalham em prol da igreja do Senhor, daquilo que eu creio, daquilo que eu declaro a palavra, daquilo que eu reivindico a palavra de Deus. Está bem claro lá no Salmo 103, 20, que eles trabalham por nós. Querido, quando você está na quarta dimensão, você nem precisa dar ordem aos anjos. Os anjos sabem, é só você declarar a palavra, é só você começar a declarar, começar a liberar a palavra, abrir os teus lábios e declarar. Os anjos do Senhor vão começar a trabalhar. Olha o que diz aí no Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens e obedece à voz da sua palavra. Eu e você precisamos dar voz à palavra de Deus. E quando você dá voz à palavra de Deus, sabendo que os anjos, eles cumprem, eles vão começar a trabalhar, subindo e descendo, que você nem precisa ficar ali prostrado. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração, eu vou subir no monte 40 dias, amado, já fiz isso muitas vezes, mas o que faz toda a diferença na minha vida é a palavra de Deus, é crer naquilo que o Espírito Santo, é crer na palavra de Deus, porque Deus e a palavra é uma só pessoa. Então os anjos sobem e descem, eles são mensageiros de Deus, porque você está em Cristo, e em Cristo nós temos a palavra dele. Na palavra de Deus você tem o sim e você tem o amém. Se você estiver na palavra dele, você tem o sim e você tem o amém. Veja a importância. Tudo o que você quiser, só você tomar posse. Eu tenho ensinado aqui, primeiramente você creia. Segundo, você receba. Terceiro, você declare. E quarto, usufrua daquilo que é direito seu em Cristo Jesus. Bendizei ao Senhor, aos anjos seus, poderosos em força, que cumpre as suas ordens, obedece à voz da palavra. Querido, aquela escada que Jacó viu em sonho, quem que você imagina que era? Jesus. Era a escada, Jesus. Jesus disse: vocês vão ver sobre o Filho do Homem, os anjos subindo e descendo. Quando você manifesta a palavra de Deus, dá voz à palavra de Deus, os anjos do Senhor começam a trabalhar em prol da sua vida. Muitas vezes você não tem ideia, nem se passa na tua mente aonde que o adversário está prendendo, amarrando alguma área da sua vida. Mas o Espírito Santo sabe, os anjos do Senhor sabem. E tem muitas vezes que você tem que falar: Satanás, solte, e que os anjos do Senhor conduzam até mim essa resposta, esta vitória, esta bênção, seja esse dinheiro, seja essa casa, seja aquele apartamento, eles vão trazer a você, porque isso é a palavra de Deus que trabalha em prol das nossas vidas. Você tem o favor de Deus.
E os anjos são ministradores ao nosso favor. É o nosso favor. Já testemunhei aqui várias vezes para vocês sobre algumas experiências que eu tive com anjo. Olha que Paulo escreve em Romanos 12:1. Rogo, pois, irmãos. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso atinge na quarta dimensão. Nesse mundo não se conforme com esse mundo. As notícias são caóticas. Tudo aqui você olha, parece que o barco está afundando. Mas quando nós somos, Paulo diz, nós lemos aqui no começo, olhe para as coisas eternas, as coisas do céu, porque lá é a nossa origem. O inimigo quer que você olhe para o abismo, para a destruição, para você dizer, não tem mais jeito. Há poder na tua palavra. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, há unção maior ainda para você pronunciar essas coisas. Paulo diz, não se conformeis. Preste um culto racional a Deus, pela compaixão, corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Você tem consciência, eu estou saindo, estou me reunindo para uma celebração, adorar a Deus, porque eu sou grato a Ele, por tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Deus fez, nada se compara. Às vezes eu estou cansado, estou meio abatido, estou meio corocochô, mas a obra de Jesus foi perfeita, e Deus tem muito mais a me dar, acrescentar, e tudo que eu preciso desfrutar. Se Deus ainda nem manifestou aquilo que queria fazer na sua vida, você já está em berço esplêndido. Imagina se Ele liberar numa totalidade, você nem aparece na casa de Deus mais. A hora que você tiver consciência que você tem os milhões na tua conta, mas você sempre vai estar na casa de Deus, na comunhão dos irmãos, celebrando, adorando, bendizendo, tendo essa consciência desse culto, desse sacrifício vível, que é agradável a Deus, de nós estarmos aqui celebrando, louvando, adorando, bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão. A hora que nós tivermos essa consciência, nada nos impede. Eu posso ter milhões, eu posso ter casa na praia, eu posso conhecer muitos países, mas nada me tira que Jesus no centro da minha vida, do Espírito Santo da minha vida, de viver um relacionamento com meu Deus. Não vos conformeis com esse mundo, transformai pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar as coisas boas, agradável, perfeita na vontade de Deus para a minha vida e a sua vida. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós pertencemos a Jesus. Agora você vem ao culto para adorar a Ele. Agora você oferece a sua vida como sacrifício em adoração e gratidão. Antes nós aprendemos que nós tínhamos que ir na igreja para fazer campanha, para receber bênção, promessa, resposta, isso, aquilo, cura. Mas agora você tem conhecimento, Deus, eu tomo posse da cura e eu vou celebrá-lo, Senhor. Eu tomo posse da minha vida de prosperidade, porque eu sei que Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Eu sei que eu não preciso ficar me desgastando, levantando de madrugada, pousar tarde. A tua palavra diz que o seu filho amado, enquanto ele dorme, o Senhor está provendo todo o sustento. É sabendo, se você não sabe, você vai se arrebentando. Agora a hora que você sabe, tem consciência, está vivendo isso aqui em Cristo, a exclusividade na sua vida é Jesus, senão você vai ficar desgastando esse mundo. O circo desse mundo é assim mesmo. Todo mundo aceitando o peso, o jugo. Aí esquece que Jesus já fez tudo por mim e por você. Aí você vai entender que o teu corpo não pertence mais a você, mas pertence a Ele. Antes você vinha no culto somente para buscar a bênção, uma oração, ser abençoado. Agora eu venho na casa de Deus, eu sou grato a Deus por gratidão.
porque eu sei que o Senhor me fez rei e sacerdote, e que Deus só recebe serviço de rei e sacerdote. Agora você tem certeza que você é oferta a Deus. Eu estou aqui como sacrifício, como oferta a Deus. Eu estou oferecendo o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão. Eu sou como oferta. Imagina meus bens, imagina meu dinheiro. Porque nós sabemos que tudo é dele. Porque tudo pertence a Cristo. E aí você vai poder dizer: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E viver essa vida, esse relacionamento. O homem mais poderoso na face da terra é o homem livre. E a Bíblia diz: se Jesus vos libertou, verdadeiramente vós sois livres. A pessoa mais feliz, mais poderosa na face da terra é a pessoa liberta de todo o sistema diabólico, satânico deste mundo. Porque Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Terceiro andar é o conhecimento de Cristo. Jesus Cristo é glorificado, assentado no trono. Olha o que está escrito aqui em Marcos 16, 19. Ora, Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Você sabia que quando ele se assentou à direita de Deus, ele já nos levou junto com ele? Esse é o lugar que você já se encontra. Mas aqueles que sabem, se você não sabe, você vai continuar vivendo o sistema aqui. Porque nós podemos transitar neste mundo e no espiritual. É isso que Deus tem para nós. Você tem dúvida? Olha o que está escrito em Efésios 2:6. Aqui nós vemos aqui 16, 19, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou à direita de Deus. Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele. Você foi ressuscitado com ele. E nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse assentar não é uma cadeira, não é um trono, é o ofício nosso. Nós estamos em Cristo. Eu ministrei a semana passada que Jesus continua trabalhando através das nossas vidas. O Espírito Santo continua fazendo através de cada um de nós. Então nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos assentados, não na cadeira, mas no ofício. Nós temos Jesus. E por isso nós temos essa autoridade para reinar, declarar. E tudo isso eu preciso ter essa consciência, eu preciso saber quem eu sou. A minha pergunta é: por que você não descansa nele, meu irmão? Que muitas vezes nós temos vivido uma vida de estresse, de angústia, desespero. É exatamente isso que o inimigo quer. Deus quer que nós descansemos nele. O lugar de justiça também é um lugar de descanso. As coisas perfeitas, lugar de descanso, chama-se Jesus Cristo. Quando você tentou fazer tudo naquele dia, parece que nada deu certo. Sabe, tem dia que parece que nada deu certo. No seu trabalho, assim, na tua casa, você fez tudo para dar certo, mas não deu certo. E aí você encerra o expediente, vai para casa e com aquele peso: puxa vida, amanhã tem que resolver. A Bíblia diz que nós não devemos se preocupar com amanhã. Basta cada dia do mal. Então vá para a tua casa, descanse e durma. Porque amanhã o Senhor com certeza proveu a solução, a resposta daquilo que você necessitava. Porque Ele cuida de nós. A Bíblia diz: não se preocupe com o dia da manhã, basta o dia do mal. Mas nós muitas vezes queremos andar no sistema deste mundo. E tem dias, nós vemos no capítulo 6 de Efésios, que existem os dias maus. É aquele dia que parece que o inferno todo vem contra a tua vida, os demônios são um levante total. Mas a Bíblia diz: resistir firme na fé diante dos dias maus, porque você depois vai se tornar inabalável. Nada vai te tentar contra a sua vida.
Porque em Apocalipse 5:10 diz, veja que é lindo esse texto, em Apocalipse 5:10, só que eu poderia ministrar muito tempo para vocês. E nos fizeste para o nosso Deus, rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles era miríade e milhares de milhares. E com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. E ouvi também toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono, é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciões prostravam-se, adoravam aquele que vive para todos sempre. Isso é a 4ª dimensão. Quando João teve essa visão, ele viu miríades e miríades de anjos. E são anjos que levam. A Bíblia diz que 24 anciões, eles derramavam as taças diante do Senhor, que a oração dos santos. Quem é santo? Eu e você. Ou seja, de hora em hora, passa anjos com a salva para acolher as suas orações, de hora em hora. E aí eles levam diante dos anciões, diante do trono, e é derramado o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão diante do Senhor. Como que o anjo tem passado perto de você de hora em hora? O que ele está levando? Murmúrio, questionamento, oração, gratidão. De hora em hora estão passando. A hora que você está dormindo, graças a Deus tem uns irmãos lá na Coreia, graças a Deus tem um irmão lá no Japão, graças a Deus tem uns irmãos lá na China, que eles estão acordados. E eles estão passando de hora em hora, estão derramando diante do Senhor, ali as nossas orações como oferta de gratidão diante do Senhor, de tudo aquilo que está acontecendo neste mundo. Os anjos do Senhor estão levando e trazendo para você. E aí você precisa viver isso aí, se você estiver sabendo. Se você não souber. Por isso que o maior inimigo nosso, se eu falar, a primeira pessoa que vem na tua mente é Satanás. Ele é, por si próprio. Mas o maior inimigo nosso é falta de conhecimento. A ignorância nossa. Esse é o maior inimigo. 4ª dimensão, a dimensão do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus, filhos rulhos, filhos maduros, que estão condicionados a um lugar de justiça em Deus. Pastor, o que quer dizer com tudo isso? Eu estou dizendo que o teu lugar é no 3º andar, é na 4ª dimensão. Esse é o lugar que eu e você devemos estarmos. Esse é o lugar que nós devemos que crescer, sermos adultos. 3º andar, onde estão os verdadeiros adoradores a Deus, aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade, aquele que tem o conhecimento de que o nome do Senhor deve ser glorificado, aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, pastor? Eu aprendi que as pessoas cheias do Espírito Santo, aqueles que saltam e pulam, e saem rodopiando, e falam alto, e movem capatreia, e faz o pessoal levantar as mãos, isso tal, faz um movimento. Eu aprendi que essas pessoas eram cheias do Espírito Santo. E falam em língua, e gostam de orar alto, e faz isso, e mexe com o povo. Mas quando o Senhor um dia ministrou no meu coração, Isaur, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser igual a Jesus. A bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, produzir os frutos dele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aqueles que vivem declarando a graça de Deus, que a tua graça me basta, que Jesus é suficiente para mim. São aqueles que diz, até que nada mais importe. A importância que Jesus está em mim e que eu estou nele. A importância que Cristo está na minha vida e eu vivo para Ele. Isso que importa para mim.
Olha o que está escrito em primeira epístola de João, primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia, 5:20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, e que nos deu uma mente para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa consciência, que nós estamos nele. Sabemos que o Filho de Deus já veio. Tenhamos esse entendimento. Por isso, pare de sofrer, pare de chorar, pare de lamentar. Você recebeu a vida de Cristo em você. Honre aquilo que está em você. Quer honrar a Cristo? Então, receba a vida que Ele te deu. Ele nos justificou de todas as coisas. Jesus é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Nós já estamos vivendo a eternidade neste mundo. Porque a morte, os grilhões, nada tem poder sobre nós. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, uma missão que Deus tem para nós. Nós temos a nossa vida eterna em Cristo. Isso quer dizer que nós, que diz referente à sua vida em Cristo, pertence a Ele. Tudo o que você precisa é confiar nele. Quando mais eu conheço a Cristo, mais eu confio nele. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu descanso nele. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu descanso. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu confio nele. Até que nada mais me importa. Até que somente a graça de Cristo me basta. É o homem mais poderoso na face da terra. Aquele que conhece a Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E que começa a viver essa felicidade. Conhecendo a felicidade, conhecer a Jesus Cristo. Guardando a fé em Cristo Jesus, para todos sempre. É isso que Deus quer para conosco. Já chamo o Ministério da Música, vem subindo para o altar, para nós terminar João 7,37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Jesus está na festa do tabernáculo. Ali diz que se jogavam água sobre o altar, fazia todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, todo aquele movimento. E Jesus olhando ali todos os dias, as pessoas fazendo sacrifício, as pessoas fazendo aquilo, fazendo outro. Ele não aguenta, ele salta, ele dá um brado, ele dá um grito. Ele diz: se você tem sede, se você venham a mim e bebo, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Em nome, se você conhece a Jesus, se você sabe quem você é, se você sabe quem está em você, glorifique, exalte, aplauda, louve aquele que é digno de toda honra. Tome uma atitude de viver para Cristo, de andar na presença dEle, até que nada mais importe. E Jesus na sua vida, sempre Jesus, Jesus para sempre. A Ele a honra e a glória, o louvor, a adoração, a gratidão. Vamos se colocar em pé, vamos cantar mais uma parte de um cântico aqui. E receba esta palavra do Espírito de Deus no seu coração, no seu espírito. Eu profetizo um novo tempo, o melhor de Deus na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, amém. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.